Então, Deus abençoe todos vocês. Que Deus, que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, venha abrir os ouvidos que têm estado fechados. Venha abrir os olhos que têm estado fechados. Que venha abrir o entendimento para que todos possam entender a sua palavra e, uma vez obedecendo essa palavra, seguindo essa palavra, então venha alcançar, venha conquistar o reino dos céus. O reino de Deus é conquistado. Você tem que tomar posse do reino dos céus, o reino de Deus. É o que Jesus propõe. Ele disse, desde os dias de João Batista, o reino dos céus é tomado por violência. O reino dos céus é tomado por violência. E essa violência, a gente não é com os outros. Essa violência é consigo mesmo, consigo mesmo. Você tem que violentar a si mesmo, a si mesmo. Você tem que violentar o seu coração. Você, eu, todos nós, eu também. Eu estou falando com vocês, isso é para mim também. Ninguém está imune, ninguém é uma exceção, não, não. O reino dos céus não cai dos céus assim, não. Você tem que tomar posse dele. Agora, o que é bacana, é bom falar sobre isso, porque nós começamos o jejum hoje, né? Começamos à meia-noite, esse jejum de Daniel. O que é bacana quando Jesus fala de que o reino de Deus é tomado por violência. Não é violência contra o diabo, não é violência contra o mundo, não é violência contra as pessoas, não. É violência contra o próprio coração. Por quê, bispo? Porque o coração humano, ele já nasceu, ele nasce no pecado. Ele já nasce corrupto. Ele já nasce mal. E eu digo isto porque a gente tem visto, inclusive, uma pessoa muito amiga, um profissional que tem nos ajudado. Ele falou para mim, o bispo, é interessante, porque a minha sobrinha tem 2 aninhos. E quando ela vê a mãe dando de mamar para a irmãzinha dela, recém-nascida, ela fica com ciúmes. Ela fica com ciúme doentio e agride a mãe por causa daquilo. Ela não quer dividir a sua mãe com ninguém. Então, você vê que uma criança de 2 aninhos, quem ensinou essa criança a ter ciúmes da sua irmã? Quem? É a natureza humana. A natureza é assim. O coração já vem com aquele DNA do pecado que Adão e Eva cometeu lá no início da humanidade. Todo mundo nasce assim. Todo mundo. Não há exceção. Já nasce com aquela semente de rebeldia. E essa rebeldia não é feita na consciência, mas no coração.
É o sentimento ruim que nós herdamos dos nossos pais. Então, quando Jesus fala que o reino de Deus é tomado por violência, é por causa disso. O coração não quer se submeter a Deus, o reino de Deus. O coração não quer se submeter ao reino dos céus. Por quê? Porque o coração pensa, eu sei o que eu gosto, o que eu quero. Eu quero fazer a minha vontade. Eu quero satisfazer os meus desejos. Eu quero isso, eu quero aquilo. Eu não quero que Deus escolha para mim o marido, a esposa. Eu não quero que Deus escolha para mim o que eu venha impor a vontade dele para os meus gostos. Essa é a realidade. Então, para você poder conquistar o reino dos céus, você tem que submeter as suas vontades, que são geradas dentro do seu coração. O coração é a fábrica de vontades, de desejos, de cobiças. Então, quando você sujeita suas vontades à vontade de Deus, o coração não gosta, o coração não quer. Então você tem que violentá-lo, você tem que violentá-lo, você tem que se submeter. Ou você se submete, ou então você vai sofrer pelo resto da vida e eternidade. Não há como mudar essa situação se você mesmo não reage, não violenta a sua vontade. É fácil, é simples, que a gente fala esses exemplos, mas são coisas simples, mas são muito interessantes, porque você sabe, eu sei, todos nós somos humanos, não é? Todos nós temos nossas vontades, não é? Mas você veja, por exemplo, você senta numa mesa, por exemplo, no meu caso, quando viajamos e ficamos na casa de fulano, beltrano e ciclano, e eles colocam para nós o melhor que eles têm. Então, há vezes que tem tanta coisa gostosa, saborosa, maravilhosa. Vem uma e diz assim, uma esposa diz, bispo, eu fiz esse bolo para o senhor. A outra, bispo, fulano mandou isso aqui para o senhor e tal. Então, a mesa fica farta, bonita, atraente e faz imediatamente encher a nossa boca de água. É ou não é? Porém, eu tenho as minhas limitações, eu pessoalmente, eu tenho minhas limitações com respeito à comida. Eu tenho as minhas limitações. Então, há certas comidas que eu não posso comer, porque se eu comer, eu vou passar mal. Se eu comer, vai me dar problema. E mesmo que eu possa comer aquelas que eu gosto e possa comê-las, eu tenho que comê-las numa medida em que não venha comer além do que eu posso. Mas o coração da gente fica ali. E quem fala com o coração nosso? Os nossos olhos. Os nossos olhos dão informações para o coração. Olha que delícia, aquilo ali. A gente fica doido para comer aquilo outro, etc, etc, etc. Você sabe, você entende o que eu estou falando. Essa é a verdade. Você que faz regime para emagrecer, você que não quer engordar e você tem que se policiar 24 horas por dia. Isto significa que nós todos violentamos o nosso coração, a nossa vontade, os nossos desejos. Vontade era comer mais,
mas espera lá, não posso, não dá. Então você tem que ter um autocontrole. E se a pessoa não tem um autocontrole, ela vai engordar, vai passar mal, enfim, vai ter consequências que não serão boas para ela. Então você tem que se violentar o seu coração, que é a fábrica de vontades, de desejos, de cobiças, etc, etc, etc. Então, muitas vezes, a Bíblia fala da carne. A carne conflita contra o Espírito Santo. O Espírito Santo conflita contra a carne. E a carne aí é o coração. É o coração que deseja e quer. Então, amiga e amigo, é uma guerra. Por exemplo, nós começamos o jejum de Daniel hoje, então, naturalmente, a gente vai ter que violentar o nosso coração para não buscar informações seculares, informações do que está acontecendo em Israel, informações do que está acontecendo lá na Ucrânia, informações do que está acontecendo na África, as guerras que tem lá na África, que quase ninguém fala, mas lá há mais atrocidades do que na Ucrânia e do que em Israel. Mas ninguém fala porque é África. A mídia não se interessa muito. Essa é a realidade. Mas é um fato, é uma realidade. Você começa, então, a entrar dentro de um limite. Você quer saber das coisas, do que está acontecendo, mas você, para negar a sua vontade, negar o seu coração, você tem que estar limitado à meditação na palavra de Deus, à oração, a pensar nas coisas de Deus. Então, isso tudo faz com que você venha violentar o seu coração, violentar a sua vontade, violentar a si mesmo, para conquistar o reino dos céus. Amiga e amigo, é bom que você saiba disso, porque aí você conhece quem é o seu maior inimigo, para que você venha fiscalizá-lo, ficar de olho nele, vigiá-lo 24 horas por dia. Mas vale a pena, porque você está violentando as suas vontades, não para conquistar o reino deste mundo, o reino do pecado, mas para conquistar o reino de Deus, o reino dos céus, que é o prêmio daqueles que venceram, que vão vencer. Jesus disse isso. Ao que vencer, ao vencedor, dar-lhe-ei isso, aquilo e aquilo outro. E você tem que vencer a si mesma, a si mesmo, para que então possa herdar o reino dos céus. Agora, eu queria que você aproveitasse esse jejum de Daniel e ouvisse esse conselho que eu, pessoalmente, tenho seguido. Porque nos momentos em que você está sozinho, tem ninguém do seu lado, e você procura alguma coisa para fazer, poxa, o que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer? Você está só, você não tem nenhuma obrigação, e você fica, o que eu vou fazer? Aí você
primeira coisa que você pensa é entrar na internet e viajar, né? Como nós fazemos quando estamos fora do jejum de Daniel. Então eu vou buscar notícias, eu quero saber como é que está acontecendo lá do outro lado do mundo. Enfim, a gente sabe que as igrejas universal do Reino de Deus estão abertas nesses países de guerra, onde há, enfim, há riscos de vida, etc. A gente fica querendo saber o que está acontecendo. O que eu vou fazer? O que eu devo fazer? O que eu tenho feito? E aí vai o conselho para quem estiver juízo. Você sabia que quando a gente está na igreja, a gente está ouvindo a palavra de Deus, a gente está louvando, a gente está cantando, a gente está em atividade. Quando a gente está em família, a gente está ali em família, conversando, etc, etc. Mas quando a gente está só, o que a gente faz? E essa é uma situação muito peculiar de cada um de nós. Eu costumo fechar os olhos e falar com Deus, no meu coração, no meu pensamento. Eu fico, enfim, agradecendo a Deus pelo que Ele tem feito na minha vida e através dela. Eu peço a Deus muita direção. Meu Pai, me ajuda, me ensina a dar para o teu povo o que ele precisa, não o que ele quer, mas o que ele precisa. Me ensina a dar para o teu povo, não só a mim, mas a todos os teus servos, por todo o mundo, de todas as igrejas. Ensina-nos a te servir, dá-nos a orientação que nós devemos passar para o teu povo, porque nós somos teus servos, nós somos teus sacerdotes e temos que cumprir uma obrigação para com aqueles que têm chegado até nós. Então, nestes momentos de solidão, é muito bom você falar com Deus, pensar em Deus. Talvez você não queira nem balbuciar palavras, mas no seu pensamento você está em espírito de oração. Quer dizer, enquanto você estiver nessa atividade espiritual, enquanto você estiver agindo a sua fé, você está vivendo na presença de Deus. Você está, pode ter certeza, na presença de Deus. Porque todas as vezes que nós pensamos em Deus, oramos, nós o atraímos para nós. Embora que quando a pessoa tem o Espírito Santo está dentro dela. Mas, tendo-o dentro ou não, mas quando a gente fala com Deus, a gente atrai a sua atenção, porque Ele quer ouvir a gratidão, o louvor do nosso coração. Ele nos salvou para que nós pudéssemos engrandecer, santificar o seu nome aqui na terra e outras tantas pessoas possam ser salvas e outras tantas pessoas possam ser ou fazer a vontade dele. Então, nesses momentos em que você estiver só, aproveite para se comunicar com ele, falar com ele, onde quer que você estiver. Eleve o seu pensamento até ele, você vai estar levando o seu coração diante do Altíssimo, porque é isso que ele quer. Ele, sabe, aquele pai, aquela mãe que
almeja ter os filhos juntos de si. Lembra que Jesus falou, quando falou com o povo de Israel, com os sacerdotes, enfim, com o povo em geral de Jerusalém, ele falou: ah, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis reunir vocês, como a galinha ajunta os pintinhos debaixo das suas asas. Você já leu isso? Pois é. Assim eu queria tê-los juntos comigo, debaixo das asas. Você já viu essa cena? Eu já vi. Quem veio da roça, claro, vê essas coisas simples, pequeninas, mas poderosas. A galinha juntando seus pintinhos ali junto das suas asas e andando com eles, cuidando deles. Ah, minha amiga, meu amigo, o Senhor Jesus se identificou com esse quadro, como a galinha tendo os seus pintinhos juntinhos debaixo de suas asas. É isso que Deus quer, que nós estejamos debaixo das suas asas, protegidos, guardados, garantidos, com segurança, com comida, com tudo. Que bacana, né? Como Deus mostra para a gente, nas coisas simples da vida, como Ele tem cuidado dos seus filhos. Então aproveite quando você estiver nesses dias, não apenas nesses dias, mas qualquer dia, daqui a 21 dias, quando terminar o jejum de Daniel, cultive esse relacionamento íntimo com Deus. E você vai ver que você vai vivenciar uma lua de mel com Deus. Eu tenho feito isso. Ai, como é bom. Como é bom. Porque quando você está só, você fica em liberdade para falar com Deus. Alto e bom som, ou mesmo silenciosamente. Você pode concentrar os seus pensamentos com Ele, não é verdade? Mas se tem alguém do seu lado, então, obrigatoriamente, você dá atenção a essa pessoa que está ao seu lado. Então, às vezes, a pessoa traz assuntos que não combinam com o que você está pensando. Então, é difícil você entrar na presença de Deus com outras pessoas do lado, a não ser que essas pessoas também estejam pensando como você sobre as coisas de Deus. Então aproveite esses momentos e pense nisso. Que Jesus... Eu vou pegar aqui o texto que fala sobre Jesus e falando sobre os filhos de Israel, o povo de Deus. Ah, como é bacana, Deus é muito grande, glorioso. Jesus disse assim: ah, Jerusalém, 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 que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e não quiseste. Lucas fala sobre isso e Mateus também. Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados.
quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Você sabia? Deus quer ter comunhão com você. Deus quer dividir com você a glória dele. Não é isso que disse o texto profético? Que a glória da última casa. Que é a última casa? Quem é a última casa? A última casa, ou melhor, as últimas casas, são as pessoas que receberam o Espírito Santo, ou que recebem o Espírito Santo. Ou, se você receber o Espírito Santo, você vai se tornar a última casa. Quer dizer, a glória da última casa será maior do que a glória da primeira. A glória da primeira foi quando o Espírito de Deus desceu sobre o templo de Salomão, que Salomão construiu para Deus. A glória de Deus desceu. Imagine a glória de Deus descendo sobre você. O Espírito Santo descendo sobre você. Então, você vai se sentir como um pintinho debaixo de suas asas. Você imagine como será a sua vida diferente. Aí sim, você estará em espírito e em verdade, em condições de glorificar, de exaltar, de honrar Deus com seus lábios. Tá bom? Então, graças a Deus, vamos nessa fé desse jejum de Daniel, a partir de hoje. Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus.